Queria convidar os irmãos nessa noite a abrir as suas Bíblias para o livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Primeira Reis, capítulo 2, versículo 1. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, eu quero nesse momento colocar-nos diante da Tua presença para pedir a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo de graça, que já revelou a Tua palavra, inspirou a Tua palavra, possa também agora iluminar o nosso coração, nosso entendimento, para podermos, ó Deus, compreender a verdade do Senhor nessa noite. O assunto que vamos tratar aqui é severo e muito importante. Por isso eu peço a Tua graça nesse momento para me dar coragem, capacidade e também coragem e capacidade ao coração dos irmãos. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O título da mensagem que eu vou trazer hoje é Seja homem. Seja homem. Pode deixar essas duas lâmpadas apagadas aqui, irmão? Só deixar essas 4 do meio. Está muita claridade. Pode apagar do meio também. Não, essa não, a outra. Isso, deixa assim. Obrigado. Oi? Tá escuro para você ler, irmão? Ah, desculpa. Acende então de novo aquela do meio. Melhorou? Aí sim, tá vendo? Tudo conversando a gente se entende, né? Obrigado. Muito bem. Alguém mais está com dificuldade para ler aí? É porque a claridade em excesso, ela atrapalha a nossa concentração. Então, o ambiente um pouquinho mais atênue, um pouquinho mais escuro, facilita a compreensão do assunto. Então, não é uma coisa assim à toa, né? A gente diminuiu um pouco a luminosidade, a gente comprou essas lâmpadas e depois eu descobri que era muito forte. E aí a claridade nos distrai, ela deixa a gente mais distraído, tá certo? Então, mas vamos facilitar aí a leitura do irmão, né? Glória a Deus. Então, o título da minha mensagem hoje é Seja Homem, Seja Homem. E o meu objetivo é responder uma pergunta, né? Por que o homem deve continuar sendo homem? O meu objetivo é mostrar isso essa noite. A palavra de Deus diz: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instrução ao seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a vida, por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor seu Deus exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acha escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se seguirem fielmente de todo o coração, de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Meus irmãos, nós temos percebido que o diabo tem feito um esforço imenso para tirar o homem de sua posição original, criada por Deus na sociedade. E por que é que o diabo tem feito isso? Porque o diabo, ele quer minar, destruir e acabar com o plano de Deus. Por isso, meus irmãos, uma peça fundamental na criação de Deus, uma peça fundamental no que Deus criou é o homem. Hoje eu não vou falar das mulheres, nem para as mulheres, tá bom? Mas fica aí, escuta o que eu tenho a dizer também, para você me apoiar no final. Mas eu quero falar para os homens, todos os homens que aqui estão. Então,
meus irmãos, o homem tem um papel importante, como nós vamos ver nessa mensagem essa noite. O homem está sendo terrivelmente desvalorizado na nossa sociedade. Eu não tenho tempo para mostrar muitas coisas que estão acontecendo à nossa volta hoje. Mas se você observar, comerciais desvalorizam o papel do homem na sociedade. Alguém fez um estudo mostrando que muitos comerciais desvalorizam o homem, mostram o homem como um pateta, como um banana, como um idiota. Mas você pergunta, quem foi que fez esses comerciais? Alguém elaborou isso? Alguma mente está por trás disso? Também, meus irmãos, até mesmo dentro da igreja e na boca de alguns pregadores, o homem não tem sido dado o devido valor à posição do homem. Uma vez eu estava vendo uma pregação e chegou aquele momento da pregação em que o pregador foi falar sobre o homem é o cabeça do lar. Baseado lá no texto de 1 Coríntios. O homem é o cabeça do lar. Aí ele já começou a se desculpar. Olha, ser cabeça não quer dizer que vai mandar, não quer dizer que a mulher é subalterna. Ele já começou a dar uma série de desculpas, no final quase que ele disse que o homem não é o cabeça do lar. Meus irmãos, nós temos que rejeitar essa ideia em nome de Jesus, e nós temos que nos posicionar diante de Deus, diante da nossa família, principalmente, e diante da sociedade, contra a desvalorização, a desmasculinização que está acontecendo nos nossos dias. Eu vi uma foto, eu ia até mostrar, mas não tive coragem. Aí alguém fala assim, 2018, daí chama, filho, vem aqui achar uma foto do seu avô. Está o avô na Segunda Guerra Mundial, de rifle na mão, combatendo os nazistas. Aí fala, 2060, filho, vem cá achar uma foto do seu avô. Está o menino com aquela máscara de cachorrinho, né? Com a língua de fora. Então, o que está acontecendo, irmãos? Está acontecendo uma desmasculinização do homem. Agora, eu não quero falar aqui hoje do perfil de homem conforme a nossa sociedade mostra. Né? Aquele perfil de homem bombadão, grossão, não é isso. Eu quero falar de homem, aquele que tem responsabilidades sociais, aquele que está diante de Deus, servindo no papel pelo qual ele foi criado. Meus irmãos, há movimentos que estão tentando minar, e de uma forma muito sutil, o papel do homem na sociedade. Isso é terrível, porque vai desestruturar tudo. Vai desestruturar tudo. O que as mulheres querem ao seu lado, irmãos, não é um homem banana, não é um homem feminilizado. O que elas querem ao seu lado é um homem responsável, homem de caráter, homem de Deus, homem de oração, homem. Amém, irmãs? É isso que você quer do seu lado ou não? Você quer um banana, não toma atitude nenhuma, que não faz nada, que deixa tudo para você resolver. Então, meus irmãos, há um movimento chamado feminista. Isso é uma doença social. Não sei se você tem acompanhado o que está acontecendo. É absurdo em cima de absurdo. Então, tem uma irmã em Cristo chamada Thaís Azevedo. Não sei se alguém já conhece, Thaís Azevedo. Ela tem combatido essa ideia. Eu vi um vídeo, um trecho de um discurso dela. Eu achei interessante o que essa irmã estava falando a respeito do feminismo, como isso está atacando a masculinidade dos homens, como isso é prejudicial. Queria ver esse vídeo, queria que você prestasse bastante atenção, depois você pode pesquisar um pouquinho mais. As nossas leis protegem as mulheres, as nossas leis demonizam os homens. O nosso Estado demoniza o homem. Vocês são seres descartáveis. Vocês não passam de um número. Vocês são nada. As mulheres são tudo. A prova disso, eu vou ter que ler um pouquinho porque é dado, tá? Eu gostaria de falar, por exemplo, da lei feminicídio. Alguém aqui já ouviu falar da feminicídio? Eu vou falar, então. Tudo bem? O feminicídio nada mais é do que uma lei que
que coloca um agravante ao crime cometido contra uma mulher. Porque, aparentemente, a mulher não é ser humano. Ela precisa de um tratamento especial, além do que já está na nossa lei, que, na verdade, a nossa Constituição diz que somos todos iguais perante a lei. Menos se você for uma mulher. Você é melhor se você for uma mulher. Mas vamos lá. O feminicídio é o seguinte, é uma lei que diz que o assassinato de uma mulher é pior do que o assassinato de um homem, simplesmente por ela ser mulher. Então, são os assassinatos discriminatórios contra a mulher e elas passam a ser hediondos. Se você for ler algumas juízas falando sobre o assunto, eu tenho vontade de chorar, porque elas realmente acreditam que as mulheres são mortas porque são mulheres, mas os homens não. Os homens não morrem porque são homens, eles morrem porque... Eu não sei porque os homens morrem. Mas a ideia é, existe uma lei que defende as mulheres, ou melhor, que pune mais o homem que comete o crime contra uma mulher. E eu falo isso porque não é qualquer pessoa que comete o crime contra uma mulher, tem que ser um homem. Então, o vilão da história sempre é o homem. Se não for, a gente não conversa sobre o assunto. A gente tem que ignorar as estatísticas que comprovam, por exemplo, que em relacionamentos entre lésbicas a violência é maior do que entre relacionamentos heterossexuais. A gente ignora esse número, porque ele não condiz com a nossa agenda feminista. Eu não sei se vocês sabem como que é o nível de violência no Brasil. Bom, no Brasil, os dados oficiais do mapa de violência, por isso que eu preciso ler, porque eu não vou decorar nunca esses números, o mapa da violência apresentado em 2016, eu não sei se vocês sabem, todo ano eles apresentam um novo mapa da violência, cada ano eles focam numa coisa. Um dos mapas da violência só falou da violência contra a mulher, então todos os dados são alarmantes. Nossa, 100% das mulheres, dos crimes denunciados na delegacia da mulher tem um homem como agressor. Eu falo, não, jura? Eu já fui agredida por mulher, quando eu fui usar a delegacia da mulher, já que eu sou mulher, não pude fazer o BO. Eu tive que recorrer à delegacia normal. Ou seja, se não é uma delegacia da mulher, é uma delegacia contra homem. Então, todos os dados oferecidos pela delegacia da mulher, eu rasgo e ignoro. Mas eu vou usar os dados da mapa da violência, que foram apresentados em 2016, então é o mapa mais recente que a gente tem, que usando as mortes de 2014, tá? No Brasil, foram assassinados em 2014 59.627 pessoas no país. Mas 59.627 pessoas em território nacional foram assassinadas. Esse número representa 10% das mortes do mundo. 10% de todo mundo que morreu em 2014 estava no nosso território nacional, onde, teoricamente, as mulheres são extremamente violentadas. Esse número representou 10% e somos um país que mata mais gente do que países em guerra. Morreu mais gente no Brasil do que morreu na Síria. Desse montante assustador, 59.627 pessoas, 4.757 são mulheres. Estamos falando de menos de 8% do total de mortes do país. Mas afirmar que temos um problema com a violência contra a mulher é ignorar um fato óbvio. Estamos tendo um problema com a violência no país. Nosso país é um país extremamente violento. A violência do país, quando a gente fala só da violência contra a mulher, a gente está negando que vivemos em um país que está matando 11,5 vezes mais homens do que mulheres. Usando as mesmas pesquisas, temos 92% dos homicídios cometidos contra homens e 8% contra mulheres. As pesquisas afirmam que 40% dos homicídios contra as mulheres foram causados por seus parceiros homens. 40%, é um número grande, né? Mas é 40% de 4.757. E também, dentro dessa pesquisa, mostra que 6% das mortes cometidas contra homens, os crimes cometidos contra homens, 6% eram por parceiras desses homens. Mas, aí você fala, nossa, então morre muito mais mulher na mão de homem do que homem na mão de mulher. Não. Vamos olhar atentamente os dados oficiais. 40% de 4.757, dá um total de 1.902 mulheres. Então, 1.902 mulheres no ano de 2014 foram mortas por seus parceiros. Se for parceira, não entra na conta. Fica a dica. E 6% de 54.870 homens, que dá um total de 3.292 homens. Ou seja, morreram 1.390 mais homens em decorrência de violência doméstica no Brasil do que mulheres.
Então, da próxima vez que você ouvir alguma feminista ou qualquer órgão governamental falando que o problema do Brasil é a violência contra as mulheres, você me liga. Eu posso não saber muito de matemática, mas eu sei um pouco de lógica. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, violência doméstica contra homem, você não vai achar nada. Não tem absolutamente nenhum dado dentro do Google que fala da violência doméstica sofrida por homens, a não ser reportagens, a não ser depoimentos de pessoas que a gente posta na página. Os homens são sempre ignorados, por completo. Então, hoje eu vou ser chamada de machista porque eu só vou defender os homens. Desculpa, meninas. Mas eu acho que alguém tem que falar por eles. Eles estão matando os nossos homens, estão matando as nossas mulheres. Só que só um lado é levado em consideração. E eu não sei se vocês conhecem como foi criada a política para cuidar da violência doméstica sofrida por mulheres. Toda vez que eu falar violência doméstica, leia mulher, tá? Porque é ignorado o lado do homem. Mas existe uma feminista, Ellen Pence, e ela que criou um órgão chamado Duluth, que ele é usado em vários países para desenvolver o dado de violência doméstica e como você cuida das mulheres que sofrem com essa violência. Essa mulher, ela é antiética. Ela foi, inclusive, pela própria polícia. Quem cuidava dos crimes antes de existir esse método, os próprios policiais foram contra. Ela falou, não, isso aqui é antiético. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e falar o seguinte, o Vinícius me estuprou, o que acontece com qualquer outro crime? Ele é considerado inocente até que se prove o contrário. Menos quando é um estupro e quando é uma mulher que está falando. Ele é preso, ele é torturado, ele pode ser morto, ele pode se matar. Depois eu posso falar, mudei de ideia. E sabe o que vai acontecer comigo? Nada. Esse método Duluth, ele foi, por muitas vezes, já foi desmascarado pela ciência mesmo. Quando eu penso em todas essas informações, tanto com os dados da violência do país, como o fato de que eu sei que as mulheres são capazes de tortura, são capazes de estupro, são capazes de homicídio, são capazes de chamar um feto de amontoado de células e descartá-los como se eles fossem nada. Pensando em tudo isso, eu não consigo aceitar uma lei como feminicídio. Porque a gente tem que falar, então, do montante de 54 mil que estão morrendo, que são os homens. Eu não estou negando que a gente precisa cuidar das mulheres, mas eu também não posso negar que são 54 mil homens que foram mortos em 2014. Muito bem, irmãos. Queria destacar que nós estamos num país que já é governado. Eu não defendo nenhum candidato. Não é minha posição aqui falar de política de púlpito. Não vou citar nenhum candidato aqui para você votar, não é isso. Mas eu queria que você considerasse o que está acontecendo no mundo espiritual. Porque nós vivemos num país que é governado pela esquerda já há muitos anos. E a esquerda pensa diferente do que o cristão pensa, irmãos. E nós devemos tomar cuidado. Então você aqui, minha irmãzinha, cuidado com essa história de feminismo, feminicídio, todas essas ideias que vêm de movimentos modernos, porque isso, você tem que acreditar no que a palavra de Deus diz. As nossas batalhas têm que ser ganhas na oração. Como Davi falou para Salomão, seja homem, obedeça a Deus, ande nos seus caminhos. Esse é o caminho da bênção para nós. Porque é importante que o homem permaneça no papel pelo qual foi criado por Deus. Em primeiro lugar, irmãos, o homem foi criado para ser o provedor da família. Quando Adão e Eva desobedeceram e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você pode deixar aberto a sua Bíblia ali em Gênesis capítulo 3, versículo 9, diz assim, Gênesis 3:9, mas o Senhor Deus chamou o homem, e perguntando, onde está você? Interessante, quando o casal caiu em pecado, Deus chamou o homem, prestou conta do homem. O que foi que você fez? Por que você permitiu que isso acontecesse? Pulando aqui um pouco mais adiante no versículo 16, e ao homem declarou, visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Não por causa da mulher,
por causa do homem, por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Versículo 18: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Podia lançar algumas polêmicas aqui hoje, só para você pensar, né? O homem quando morre, volta a ser pó da terra. E a mulher quando morre? Deve virar um anjinho, né? Porque não diz que a mulher volta ao pó. A mulher não foi feita do pó, ela foi feita da costela de Adão. Aliás, isso é uma outra polêmica também, né? Quando Deus criou o homem, criou o homem lá no jardim, diz assim, macho e fêmea o criou. Depois, lá no capítulo 2, ele tirou a mulher da costela de Adão, tal, fez a mulher. Então não foi feito do pó da terra, foi feito da costela de Adão. Aí diz assim, Adão fala, essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos, porquanto do homem ela foi tirada. Né? Deus criou a mulher dentro do homem, quando ele criou o homem. Chegar lá no céu, eu vou perguntar tudo isso para ele. Né? O que acontece com a mulher quando ela morre? Volta a ser pó ou só o homem volta a ser pó? Mas a questão, irmãos, é que Paulo fala que o homem foi criado primeiro, depois a mulher. E é interessante que algumas orientações e responsabilidades foram dadas ao homem e não foi à mulher. Eu não vou entrar no mérito da questão se mulher pode trabalhar fora ou não, porque eu não vejo problema algum com isso. Mas ao homem foi dado o papel de ser o provedor da família. Essa responsabilidade pesava, essa função pesava. Eu não vou me ater aqui muito a essa questão, mas Deus criou o homem para lavrar e cuidar do jardim. Depois do pecado, ele chamou o homem e reforçou a ideia. Né? O trabalho já existia antes do pecado entrar na raça humana. Antes do pecado entrar, o homem já tinha que lavrar a terra e cuidar do jardim. Então, você que pensa que se não tivesse o pecado a gente não precisava trabalhar, eu quero dizer que a preguiça também é fruto do pecado. Mas, né, então, o homem já tinha que trabalhar. Se não tivesse pecado na raça humana, nós também teríamos que trabalhar. Porém, depois do pecado, ele chamou Adão e falou, agora teu trabalho vai se tornar mais difícil. A missão de ser o provedor da sua casa vai se tornar mais difícil. Vai se tornar um trabalho mais complicado. Assim, meus irmãos, diz em Efésios 5, não precisa abrir a sua Bíblia, Efésios 5, 28 a 30 diz, também os maridos devem amar suas mulheres, como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então aqui está a função do homem. Ele tem a sua esposa, ele tem a sua família, e ele a alimenta e dela cuida. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar isso. O primeiro papel do homem na sociedade é alimentar e cuidar. Então, essa é a função nossa. Nós temos que alimentar e cuidar. Segundo, o homem foi criado para ser o sacerdote da família. Podemos falar um pouco sobre o sacerdote na Bíblia. Né? A Bíblia, em primeiro lugar, diz que todo crente hoje é um sacerdote. 1 de Pedro 2, 5 a 10 diz, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós, meus amados, somos um reino de sacerdotes. Eu sou um sacerdote diante de Deus, minha esposa é uma sacerdotisa diante de Deus, meus filhos são sacerdotes diante do Senhor. Ou seja, todos nós individualmente podemos oferecer culto a Deus. Então, o homem não é sacerdote da família no sentido de ser um mediador entre Deus e os homens. Não. Ele é um sacerdote da família no sentido de que a Bíblia fala especificamente que o homem ele deve ser o responsável espiritual pelo seu lar. Portanto, eu entendo, irmãos, que o homem tem a função de autoridade espiritual dentro da sua casa. Não apenas o responsável por manter os alimentos da casa, a despensa da casa, mas é o responsável por manter a casa funcionando dentro dos princípios morais e espirituais estabelecidos pela Bíblia.
No Éden, Adão tinha a obrigação de garantir que o mandamento de Deus seria obedecido. Presta atenção. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um homem, um só homem, entrou o pecado no mundo. Então, por quem que entrou o pecado no mundo? Entrou por um casal. Não, o pecado entrou no mundo por um só homem. O pecado não entrou no mundo pela mulher, porque se fosse, Deus não teria o plano de trazer Jesus ao mundo por meio de Maria, concorda ou não? Como é que Maria ficou grávida? Pelo Espírito Santo. Então, por que Jesus nasceu sem pecado? Porque ele não tinha a semente do homem. Então quer dizer que a mulher tem um filho que é pecador porque ela tem a semente do homem. Olha o tamanho da nossa responsabilidade diante de Deus, meus irmãos. Então, olha o que a Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo. Por que o pecado entrou pelo homem? O pecado entrou pelo homem porque o homem era o responsável. E se só Eva tivesse comido do fruto proibido? Teria acontecido nada. Era a responsabilidade do homem mantê-la longe da serpente. 1 Timóteo 2,13 diz: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher. E esse texto tem um sentido duplo que nós precisamos falar. Primeiro, Eva foi enganada. Isso é um problema, minhas irmãs, meus irmãos, porque você pode perceber que eu já falei disso algumas semanas atrás, né, que quando aquele vendedor que quer vender aquele produto falsificado lá na tua porta, quer dar aquela enrolada, ele chega e fala assim: tua mãe está aí? Ele nunca fala, queria falar com o seu pai. Aí o filho fala, só está o pai, deixa quieto, depois eu passo. Então, eu não estou, obviamente, desmerecendo as mulheres, mas a mulher, ela é mais suscetível a esse tipo de coisa, meus irmãos. Agora, outra coisa que nós podemos destacar nesse texto é que Adão não foi enganado. Isso quer dizer que Adão comeu consciente, pecou consciente. Ele tomou conscientemente o pecado para si. A importância, meus irmãos, desse assunto é muito grande. Claro que Deus criou o homem para ser autoridade espiritual na casa. Deus te criou para ser uma autoridade espiritual na sua casa. Mas você somente o será a partir do momento em que assumir corretamente a sua posição. Hoje nós vivemos uma severa decadência do homem também dentro da casa. Às vezes você fala, pastor, Deus me criou para ser o cabeça, mas ninguém me obedece, ninguém me respeita, ninguém acata o que eu digo, minha esposa, meus filhos não estão me obedecendo. Uma vez nós estávamos numa casa, né, e o menininho pequeno, aí pegou, olhou para o pai dele e falou assim, psiu. Aí o pai levantou correndo e voltou com o mamá. Falei, puxa, o negócio aqui tá, não precisa nem falar mais, só não. Aí o pai voltou correndo. Então, o que está acontecendo? Talvez sua esposa, seu filho não está prestando atenção no que você diz. Provavelmente você se tornou uma pessoa não obedecível. Não sei se existe essa palavra oficialmente, mas eu criei ela aqui. Você perdeu o posto de cabeça do seu lar. O que fazer? Como agir? Para que você possa voltar a ser obedecido, para que você possa voltar a ser o cabeça do seu lar. Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre esse assunto na frente. Eu estou falando aqui ainda sobre o sacerdote da família, né, onde Deus criou o homem para ser o sacerdote do lar. Então, primeiro foi formado Adão. Primeiro foi formado o homem, depois foi formado Eva. Sacerdote significa ser o resguardador dos mandamentos de Deus. O que é um resguardador? É alguém que recebe, alguém que protege, alguém que defende, alguém que garante que fosse cumprida as leis de Deus. Volta ali em Gênesis capítulo 2,
versículo 15. Gênesis 2:15. Gênesis 2:15. Diz assim, ó: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem, ordenou a quem? Ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente morrerás. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Então, antes de criar a mulher, Deus já havia dado a tarefa de ser o resguardador da sua lei, o resguardador daquilo que ele deu. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3 diz que o homem deve governar bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Trazendo essa palavra aqui aos pastores, mas eu trago essa palavra aos homens. Nós somos resguardadores da lei de Deus dentro da nossa casa. Então nós somos o sacerdote do nosso lar. Terceiro lugar, o homem foi criado por Deus para ser o líder da família. Presta atenção, o homem foi criado para ser o líder da família. 1 Coríntios 11:3 diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Então, Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher. A palavra cabeça aqui traz a ideia realmente de posição de liderança. E Deus o cabeça de Cristo. Então, a importância do assunto aqui é destacada na expressão usada pelo apóstolo Paulo: eu quero que saibais, eu quero que vocês saibam. Irmãos, não podemos ignorar os princípios divinos que funcionam na família. Um deles é: o homem deve governar o seu lar. Efésios 5:23 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. É claro que Deus te criou para ser uma autoridade espiritual na sua casa. É claro que Deus te criou para ser o líder. Isso é óbvio, é um assunto bíblico. Portanto, você não deve permitir se colocar debaixo de uma posição que não seja aquela criada por Deus como a bênção para a sua vida. Talvez você tenha perdido essa autoridade. Talvez você tenha sido alvo de chacota e piada como homem. Talvez você tenha sido realmente alguém que tem perdido a sua autoridade. Como resgatar a autoridade perdida dentro do lar? Seja obedecível novamente. Ou seja, seja alguém digno de ser honrado, seja alguém digno de ser abençoado, seja alguém digno de ser acatado. Sabe por quê? Talvez você precise entender que o motivo da falta de autoridade que você tem dentro da sua casa seja a sua culpa mesmo. Não é culpa dos filhos, não é culpa da mulher, é culpa sua. Porque você não assumiu o seu papel. Querido, assuma o seu papel dentro de casa, como provedor, como sacerdote, como líder. O homem precisa assumir seu papel na sociedade, no lar, precisa ter postura, precisa dizer, como disse Davi para Salomão: meu filho, seja homem, seja homem. Seja homem. O homem, o pai, ele precisa ter o coração de herói. O que está acontecendo? Eu não sei como é que eu poderia dizer isso aqui. Eu ia falar frescura, mas eu acho que não é uma boa palavra. Talvez uma palavra, uma expressão moderna, né? É muito mimimi. Estamos numa sociedade cheia de mimimi, cheia de não me toques. Cheio de... Antigamente tinha aquela expressão, né? Fulano é pó de arroz. Não sei se lembra essa expressão antiga. Nossa, acho que é bem antiga mesmo, né? Fulano é pó de arroz. O que era um pó de arroz? Eu acho que talvez seja uma expressão lá do norte do Paraná, lá na minha terra. Pó de arroz é o mimimi.
Não me toque, né? Me ofendeu. Estou magoado. Então, é o pó de arroz. E a gente não... Na nossa sociedade em que eu fui criado, a gente não gostava muito de homem pó de arroz. Era um negócio... Tipo, pó de arroz é aquela maquiagem, né? Usa ainda ou não? Não usa, usa pó de arroz? Ninguém usa mais pó de arroz, né? Tem alguma irmã com pó de arroz aí? Acho que agora é outro nome, né? Como é que chama agora? É blush? É blush? É blush? Negócio assim. Então, antigamente as mulheres para ficar bonita, né? Não é? A irmã Josi sabe, mas ela não quer falar. Ó. Usava o pó de arroz. Então assim tinha essa expressão dos homens também, né? Fulano é pó de arroz. Então, meus queridos, nós temos que ter coração de herói. Coração de herói. O que é isso? Eu vejo muitos pais, e agora eu vou pegar também falar um pouco para as mães. Negócio assim, chega lá diante do filho. Ai, eu te criei. Eu dei tudo para você. Olha o que você está fazendo comigo. Olha como que você não reconhece o que eu fiz. Para com isso. Você fez porque é tua obrigação fazer. Meus irmãos, eu me coloco diante dos meus filhos, eu coloco-me diante da minha esposa. Até essa semana eu conversei com a Rutinha. Cadê a Rutinha? Conversei com a Rutinha sobre isso. Falei, eu não quero cobrar nada do que eu fiz para vocês. E nem do que eu vou fazer. O que eu fiz está feito. O que eu fiz porque é minha responsabilidade. Eu fiz porque eu tenho que fazer. Eu sou homem. É o meu papel. Cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos. Então vamos parar com esse negócio de ficar cobrando de filho. Se você passar de ano, vou te dar uma bicicleta. Horas. Nós temos que fazer o que Jesus Cristo fez por nós, em graça, em amor, em fazer o que Ele fez, porque Ele era a responsabilidade de fazê-lo, e não vir fazer negociata. Outra coisa também, meus irmãos, é aquela postura do vitimismo, da autocomiseração. Ai, coitadinho de mim. Olha, chega diante da esposa... Nossa, eu trabalho que nem um cavalo para colocar comida na mesa, mas ninguém me reconhece. Horas, trabalhe então um pouco mais, trabalhe que nem um camelo. É tua obrigação, é nossa obrigação, é nossa responsabilidade. A única coisa que nós podemos fazer ao colocarmos a comida na mesa é reunirmos a nossa família e você dar o exemplo de gratidão a Deus, de adorar o nome do Senhor pela comida que está sobre a mesa e nunca jogar isso na cara da esposa nem dos filhos. Aquele pai que olha para o pé do filho e fala, esse tênis que você está usando foi eu que comprei. Ora, você queria que fosse o vizinho? Claro que foi você. É tua obrigação. O que mais que você queria? Pôr o filho no mundo e não dar um tênis para ele? Horas. Pelo amor de Deus. Meus irmãos, temos que parar com essa autocomiseração. De achar que nós somos vítimas de alguma coisa. Ai, coitadinho de mim. Não, para com isso. Outra coisa. A família está desandando, a coisa não está legal. Você tem coração de herói. Assuma o BO. Assuma. A mulher chega e fala assim, nosso filho está desandando. Mulher, deixa comigo. Eu resolvo. Primeira coisa, eu vou combater em oração. Vou santificar minha vida, vou consagrar minha vida. Eu vou ganhar essa batalha na oração. Vou me humilhar diante do Pai e Deus vai me dar graça para resolver o problema. Segunda coisa, deixa que eu converso, deixa que eu resolvo, deixa que eu falo. Seja homem, assuma a sua família. Agora o que eu tenho visto, irmãos, é muito essa coisa do mimimi e do vitimismo. Ai, fiz tudo, olha aí o que eu ganho. Ai, mas... Então, nós temos que ter coração de herói. O que é ter o coração de herói? Eu pago o preço que for. Eu faço o que preciso for. Eu assumo o que for
mas a família é minha, o papel é meu, a responsabilidade é minha, e eu vou vencer em nome de Jesus. Traga o negócio para baixo da tua responsabilidade de novo. Uma vez eu vi um pai falando assim: eu não falo mais nada porque ele não me escuta mesmo, horas. E assim? Não. É nosso papel, nós fomos criados para isso. É o nosso papel coordenar o nosso lar. Nós que somos homens. Vamos ter coração de heróis. Não vamos se lamentar pela nossa posição, vamos assumi-la em nome de Jesus. O que as mulheres precisam do seu lado, o que as crianças precisam do seu lado, são homens de verdade. Não homens feminizados, sem autoridade, frouxos. Homens que não assumem o seu papel. Meus irmãos, se alguém tem que orar pela família, esse sou eu. Se alguém tem que botar a casa em ordem, esse sou eu. Porque o coração de herói é o coração que paga o preço. É o coração que paga o preço. Temos que assumir o nosso papel. O homem deve assumir o seu papel de provedor. O homem deve assumir o seu papel de líder. O homem deve assumir o seu papel de sacerdote. São 3 coisas que você precisa assumir. Ah, de provedor, pastor, estou trabalhando que nem um cavalo, né? Não está dando. Tem que trabalhar, meu querido. É do suor do teu rosto que a tua família comerá o seu pão. É do suor do teu rosto que você vai comprar as coisas para sua casa. É do suor do teu rosto. Então, se não estiver suando, me lembro quando trabalhava na roça, todo mundo que trabalhou na roça lembra disso, né? Porque na roça, na época do verão, né, irmão Ademilson, caía aqueles pingos de suor que chegava a fazer barulho no chão, né? Quem lembra disso aí? Está trabalhando aí na roça, pingava aquele suor, né? Aí o homem lembrava, falava assim: é do suor do rosto que eu como o meu pão. Então, esse é seu papel, assuma ele. Tenha um coração de herói. Não se faça de vítima para os seus filhos nem para a sua família. Você é o herói da sua casa. Você é o cara. Você é ponta firme. Você é homem de Deus. Assuma o seu papel de líder. Deixa a peteca cair. Mulher, resolve você. Né? Vou falar para o pastor. Não. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu vou lá. Assuma o seu papel de líder. E assuma o seu papel de sacerdote. Esse é o papel mais bonito do homem. A coisa está difícil. Deixa que eu oro. Eu vou buscar a Deus. Eu vou fazer alguma coisa. Meu querido, nós estamos vivendo numa sociedade em que o homem está perdendo seu valor, como nós vimos no vídeo. Leis que, não, como a mulher disse ali, não é lei que protege a mulher, é lei que desqualifica o homem. Nós estamos vivendo realmente numa época em que há uma sociedade tentando feminilizar o homem, mas isso não é bom para nós, não é bom para a nossa sociedade. Nós temos que reagir contra isso. Nós precisamos se levantar, precisamos ensinar nossos filhos que são homens a serem homens de verdade, e as mulheres a serem mulheres de verdade, a serem mulheres de Deus, e serem mulheres que olham na Bíblia o que é ser mulher, e não na sociedade, nesse movimento feminista que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós temos que olhar na Bíblia o que é ser homem e não olhar à nossa volta na sociedade, não copiar os modelos do mundo. Meus irmãos, nada está perdido. Se nós nos levantarmos hoje, assumirmos o nosso papel, Deus vai nos abençoar e tudo que nós temos perdido será trago de volta ao nosso controle, se assim nós decidirmos diante do Senhor. Desafio você que está aqui hoje, você que é homem, a orar, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus que te mostre todas as áreas da tua família, todas as áreas que você tem perdido e você trazer de volta.
Talvez você tenha perdido o papel de sacerdote do lar. Há quanto tempo não ora pela família? Há quanto tempo não ensina a Bíblia para os seus filhos? Há quanto tempo não chama realmente a família, mesmo junta ou individualmente, para poder explicar a palavra de Deus? Há quanto tempo você não é o líder da sua casa? É pecado mulher trabalhar? É pecado mulher negociar? Claro que não, é só ler lá em Provérbios capítulo 31. Depois você pode ler em casa, Provérbios 31. Mas o líder da casa tem que ser o homem. Irmãos, eu não posso olhar o que está acontecendo na nossa sociedade como pastor e não subir a esse púlpito para falar isso para vocês. Amém? Eu não posso fazer isso, irmãos. É minha responsabilidade alertá-los. É minha responsabilidade abrir os seus olhos para o que tem acontecido. E chamar você a uma responsabilidade para aquilo que você foi criado. Vamos ter coração de herói. Amém? Queria orar por você, queria chamar aqui à frente todos os homens, todos, pode vir, vamos ficar aqui juntos. Homens, pena que os meninos subiram. Jovens, crianças, se tiver alguma mulher grávida de menino, pode vir também. Tá bom? Tem alguma mulher grávida de menino aí ou não? Acho que não. Pode ficar aqui na frente, ó, pessoal. Pode juntar aqui no meio. Pode ficar aqui. Pessoal, vocês do canto aí, pode juntar aqui para o meio. Pode vir para cá, ó. Pode vir para cá, vocês aí do canto, pode vir aqui para o meio. Irmão Paulo, vem para cá, vocês que estão no canto aí. Vem para o meio aqui, Natan. Vocês estão querendo se esconder? Estão com vergonha de aparecer ou vergonha de ser homem? Acho que não, né? Pode aparecer. Vocês também do canto, pode vir para o meio aqui. Marcos, seu Adelso, vem aqui para o meio. Isso. Tem mais algum homem que não veio? Vocês dois, o irmão Nelson, pode vir, irmão Nelson. O irmão André, pode vir para cá também. Irmão Nelson, pode vir aqui na frente. O André também. Por que vocês estão aí? Vem para cá. Muito bem. Queria orar junto com os irmãos. Muito bem, pode vir aí, pode chegar aqui à frente. Muito bem. Vamos orar? Queria que as mulheres se colocassem em pé, que você orasse agora, pedindo as bênçãos de Deus sobre esses homens. E você que está aqui na frente, meu querido, eu te chamei aqui para que você pudesse orar junto comigo. Você que é jovem, você que é criança, você que é adolescente, ore a Deus nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça e feche seu olho. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero clamar a Ti nessa noite em favor da nossa sociedade em primeiro lugar. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia, meu Deus. A nossa sociedade está terrivelmente corrompida. Ó Pai, nós estamos perdendo, ó Pai, na nossa sociedade o nosso lugar. Mas, ó Deus, nós fomos criados não para sermos melhores do que as mulheres, mas nós fomos criados com um papel específico, assim como elas também foram criadas num papel específico. Pai, isso está muito confuso na cabeça das pessoas modernas. Meu Deus, eu quero pedir a Ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, primeiramente ter misericórdia, Pai, e trazer a nossa sociedade brasileira de volta à razão. Levante um líder para essa nação que seja homem, um líder, ó Deus, que traga de volta a razão da família cristã, meu Pai.
Quero te pedir, ó Deus, que nós como igreja possamos rejeitar esses movimentos satânicos que têm se levantado e que nós possamos olhar na nossa Bíblia e possamos, ó Deus, realmente, meu Pai, sermos homens conforme a Bíblia determina que nós sejamos, que nós possamos cuidar da nossa esposa como a si mesmo, prover a nossa família, possamos ser o sacerdote do lar, possamos ter a capacidade para ser líder do lar, possamos ser homens de oração, possamos ser homens de temor, possamos ser, ó Deus, revigorados nessa noite na posição que o Senhor tem para nós. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor nos abençoe, que a Tua mão nos guarde, que o Senhor nos proteja. Pai, nós temos aqui meninos que não são casados, meninos pequenos, adolescentes, jovens. Pai, que o Senhor os guarde debaixo do Teu amor, para que eles possam ser homens de verdade, Deus, dentro dessa sociedade, levantando realmente, ó Deus, como homens que o Senhor quer que eles sejam. Nos ajude, Pai, a mim que sou pastor dessa igreja, que eu possa, Pai Santo, também trazer a luz aqui diante dessa congregação, a vontade do Senhor. Meu Pai, é o que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.